Vocês estão Então me agora ouvindo? a gente já começou a gravar, tá bom? Filho, não faz barulho que tá gravando, tá bem? Jeremias 37, né? Poxa, gente, perdi Jeremias quase todo, mas tá bem. Jeremias é encarcerado. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, Jeremias é encarcerado. Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, foi designado rei por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele governou em lugar de Coniarrum, ben Leioaquim, Joaquim, filho de Jeoaquim. Todavia, nem ele, nem seus servos, tampouco o povo da terra, deram ouvidos às palavras que Yahvé havia falado por intermédio do profeta Jeremias. Mas o rei Zedequias enviou Jeucal, filho de Selemias e Sofonias, filho do sacerdote Maacéias, ao profeta Jeremias. Portanto, a seguinte solicitação roga, pois, neste momento, por nós, ao Senhor nosso Deus. Naquela época, Jeremias tinha toda a liberdade de circular entre o povo, pois ainda não havia sido preso. O exército do Faraó tinha saído do Egito. Quando os babilônios que estavam sitiando Jerusalém ouviram essa notícia, retiraram-se de Jerusalém. E a palavra de Yahvé veio ao profeta Jeremias nestes termos: Assim declara o Senhor, o Deus de Israel. Assim falareis ao rei de Judá, que vos enviou para me consultar. O exército do Faraó, que saiu em vosso socorro, retornará para sua terra no Egito. Os babilônios voltarão, atacarão e conquistarão esta cidade e a destruirão totalmente com o fogo. Assim diz Yahvé. Não enganeis a vós mesmos, argumentando os babilônios. Certamente baterão em retirada, porquanto, em verdade, vos afirmo que eles não se retirarão. Ainda que derrotasseis todo o exército dos babilônios que vos ataca, e entre eles ficassem apenas homens feridos, assim mesmo se levantariam cada um na sua tenda e queimariam esta cidade. Depois que o exército dos babilônios se retirou de Jerusalém, por causa do exército do faraó, Jeremias saiu da cidade para ir ao território de Benjamim, a fim de tomar posse da propriedade que possuía entre o povo daquela região. Entretanto, assim que chegou à porta de Benjamim, o capitão da guarda, cujo nome era Gerias, filho de Selemias, filho de Hananias, o prendeu e o acusou, exclamando: Tu estás desertando para o lado dos babilônios. Diante do que se defendeu Jeremias, isso não é verdade. Não estou desertando para os babilônios. Contudo, Jeremias não lhe deu atenção, de modo que mandou prender Jeremias e determinou que o profeta fosse levado aos chefes e líderes do povo. Todos ficaram furiosos com Jeremias, espancaram-no e o encarceraram nas dependências da residência do escrivão e secretário Jonatas, porquanto haviam transformado aquela casa numa prisão. Então, Jeremias foi encarcerado numa cela subterrânea da prisão, onde ficou por muito tempo. Então o rei mandou buscá-lo. Jeremias foi trazido ao palácio e secretamente o rei lhe indagou: Há alguma palavra da parte de Yahvé? Ao que imediatamente replicou Jeremias: e concluiu: Eis que serás entregue nas mãos do rei da Babilônia. E Jeremias ainda acrescentou ao rei Zedequias: Em que tenho errado contra ti, contra teus conselheiros, ou mesmo contra este povo, para que me pusesseis na prisão? Onde estão agora os vossos profetas, que vos pregaram as suas mensagens nestes termos? Ora, o rei da Babilônia não atacará a vós, nem a esta terra. Entretanto, agora, ó rei, meu senhor, ouve teu súdito e aceita a súplica que eu te faço.
Por favor, não me mande de volta à casa de Jonatas, o escriba, porquanto se assim o fizer, é certo que lá morrerei. Então, o rei Zedequias deu ordens para que transferissem o profeta Jeremias para o pátio da guarda e lhe entregasse todos os dias um pedaço de pão da rua dos padeiros, até que se esgotasse todo o pão da cidade. E assim Jeremias ficou no pátio da guarda. Uhum. Ai, deixa eu achar vocês aqui Vocês agora. podem falar o que vocês entenderam, tá? Desse capítulo, da prisão de Jeremias. Ele foi preso porque ele foi acusado de estar desertando para a Babilônia, uai. Ele foi Sim, acusado de traição, sim. né? Em tempo de guerra, né? Onde ele transmitia a palavra de que o povo seria levado cativo, né? Ele transmitia ali para que o povo se rendesse à Babilônia e não ao Egito, né? Então ele foi acusado de ser traíra, né? Traidor, de conspirar contra Israel. Sim. O que vai acontecer com nós? Exato! Exatamente. E alguém tem mais um pontinho? Não? Não, 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 não. Por que o pão da Rua dos Padeiros? Ah, é isso que eu quero mostrar para vocês. É que eu tô abrindo aqui para poder. Isso me É, chamou a atenção. é, E é, também as casas, fizeram das casas prisões. uhum, Não sei se vocês viram lá na China, mas as pessoas que recusaram as picadas, elas só podem transitar dentro de alguns metros dentro da própria casa. uhum, é. Bom, tudo isso tem um contexto, né? Primeiramente, vamos pôr Jeremias, né? Esse contexto que você acabou de falar. É a mais pura realidade, né? Trazendo para os nossos dias, os profetas de Deus, aqueles que profetizam a palavra que já está escrita, né? Aqueles que falam a verdade, aqueles que verdadeiramente andam na verdade, andam na luz, quando eles forem falar a verdade, eles serão perseguidos, né? Serão acusados com bastante falsidade pelos governantes do mundo, e vão muitas vezes ser presos, a Apocalipse fala até ser mortos, né? Pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, né? Isso daqui nos mostra claramente também o que foi a primeira igreja, né? O que foi os apóstolos também, eles também passaram por isso, né? Eles também foram presos, eles também passaram. Paulo fala quantas são as marcas de Paulo em testemunho a Jesus, né? As marcas de Cristo que havia nele, porque ele passou por muitas coisas para levar a palavra a muitos gentios. E olhando para tudo isso, né, a gente entender que esse é o verdadeiro. Todos aqueles que falaram a verdade, até João Batista, né, que veio preparando o caminho para que o Messias chegasse, e todos aqueles que verdadeiramente buscaram falar a verdade foram perseguidos. Elias, né? Ah, e tem tantos outros, gente, vai lembrando aí. Mas por que isso? Porque as pessoas não querem ouvir a verdade. Elas não querem. Os reis, os príncipes, os governantes desse mundo não querem ouvir a verdade. Eles querem ficar com o que é falso. E o que é verdadeiro, eles dizem que é falso. Que é aquele texto bíblico que fala, né? Que vai chegar uma hora em que a verdade para eles vai ser o horrível. E o horrível vai ser bom. O bom é mal, o mal é bom.
E quanto à casa do pão, a casa do pão aqui, dos padeiros, né? A gente fala casa do pão. Casa do pão é a mesma coisa que a gente falar que é a casa da onde sai o pão vivo, tá? Então, por que que deram todos os dias pão? Por que que ficou aqui registrado isso? Porque o pão é a palavra. Pode falar, Claudinha. É aquele versículo, né, de Isaías 5:20, que fala assim: ai dos que chamam mal de bem e o bem de mal, né? Que colocam trevas por luz e luz por trevas, que colocam amargo por doce e doce por amargo. Eu tenho isso, eu Glória a Deus. lembrei na hora que você falou, né? Daí aí eu falei, eu vou ver. Estava Aí eu tentando tinha lembrar, não marcado já. lembrei. Eu tinha marcado aqui, daí eu abri rapidinho para mim falar para vocês Glória a também. Deus. Obrigada, Claudinha. É esse texto De mesmo. nada. E é exatamente isso que eles fizeram com Jeremias, né? Eles falaram que Jeremias era o falso, né? Era o que estava fazendo falsidade. Mas, sobre a casa, puseram Jeremias no átrio da guarda, tá? Ou seja, ele estava sendo guardado. Deram-lhe um pão por dia na rua dos padeiros. Você acha que Deus vai desamparar a gente na hora da perseguição, na hora da... Não vai, gente. Não vai. Ele vai nos guardar. Ele vai nos dar o pão puro. E, na verdade, nos nossos dias, as virgens prudentes, elas vão ter azeite, elas vão ter reserva de azeite, elas vão ter guardado azeite. E isso vai sustentar as virgens prudentes. E aqui, Jeremias estava sendo levado o pão para ele. Lembrar que Elias também recebeu pão. Davi também foi alimentado. E toda vez que um servo de Deus passa por essa necessidade, e a gente não precisa ficar ansioso com nada, porque nós sabemos que quem nos guarda, quem nos protege, quem nos alimenta é o próprio Deus. Até que se acabe todo o pão da cidade. Até que se acabe todo o pão da cidade. Jeremias ficou no átrio da guarda do nosso Pai. Então, traz isso para a nossa vida, traz isso, traz essa experiência de Jeremias, que apesar dele ser aprisionado, o próprio Deus o guarda e o alimenta, tá? E muitas vezes a gente talvez não vai entender que naquela situação nós talvez estarmos presos em testemunho de Jesus, estarmos sendo perseguidos em testemunho de Jesus, estarmos sendo acusados de mentira, de fake news em testemunho a Jesus, mas o Senhor é conosco. Até o último dia, até a hora que acabar o pão da cidade. Ou seja, acabou tudo. Agora nós vamos estar no pátio da guarda. Então, isso é uma palavra tão maravilhosa, gente, porque traz um renovo no nosso coração, principalmente nos dias que nós estamos agora. Nós acabamos de falar, antes de começar o estudo, sobre todos os acontecimentos que nós estamos passando. E o que pode vir a ser no Brasil. Mas, se a gente ficar focando no que pode vir a ser, no dinheiro que vai acabar, na comida que vai acabar, na brazuela que vai virar, se a gente continuar focando nos problemas, a gente acaba que fica esmorecido. A gente precisa fixar os nossos olhos no nosso Pai Celestial, que é aquele que nos alimenta. Pode falar, Belinha? Se nós focarmos nos problemas, igual você está falando aí, a gente não foca naquele que resolve os problemas. Sim. Esse aí é o foco, a gente focar somente em Cristo, porque Ele é o nosso alvo. Porque as pessoas ficam à base de
problemas, né, de tudo o que está acontecendo. A gente tem até experiência de uma pessoa que ficou assim, né, e talvez a pessoa entre aí num buraco que depois ela mesma não consegue nem sair de lá. Sim, porque vem o medo, vem a opressão, vem a ansiedade, vem o desânimo, vem tudo se abate. E Posso aí, completar? pode, por Então, favor. Na série The Chosen, vocês viram, né? É muito forte quando a gente vê Jesus chorando, sofrendo antes de pegar ele, né? Nossa, que cena forte. E ali a gente vê Jesus é humano, né? Foi humano. Então, assim, o que sofrer, até Jesus sofreu ali a angústia, a tristeza profunda, até Tristeza. medo, e com certeza Jesus sentiu, gente, né? Mas o que fortaleceu Jesus? O espiritual, né? E ele passou o que passou, ele sentiu dor, sentiu medo, sentiu tristeza profunda, dor, tudo. Mas se não fosse o espiritual, ele não teria conseguido. Então, o que a gente tem que fortalecer é o espiritual, porque se a Sim, gente tiver que passar qualquer tipo de necessidade, se o espiritual estiver fraco, a gente não vai aguentar. sim. A carne não vai suportar. Então, é isso que eu acho que é assim que os mártires aguentam. Quando o espiritual está muito, muito, muito forte, eles aguentam passar, não que eles não estão sentindo força, mas é uma força que acho que nem eles sabem explicar, porque é sustento do Pai mesmo. É Amém. isso, porque senão a gente não vai aguentar, tá? Porque vem muita coisa por aí, tá? Até porque Jesus, ele tinha a completude do Espírito Santo de Deus. Então, a gente entendendo que nós somos, sim, carne, né, pó, vamos pôr assim, estamos seguindo os passos de Jesus, mas uma coisa importante que você falou, Vivi, é que Jesus, ele orava todos os dias, e às vezes mais de uma vez por dia. Ele jejuava, ele se retirava, ele tinha uma solitude com o Pai para que ele se fortalecesse. Pode falar, Bela. Só completando aí o que a Vivi falou, eu estou lendo Atos, né, em Atos capítulo 2, eu não vou lembrar a palavra que fala quando Pedro estava no templo, e as pessoas, os mestres que estavam lá, ficaram, e as pessoas também, tipo, como que usa a palavra? Ficaram zoando, mas não é zoando que eu queria usar a palavra. Como que fala uma palavra quando você está ali, as pessoas começam a rirem, ou não dá Zombarem, crédito pelo que você está zombarem, falando? zombarem. Isso, a zombarem, isso. Começaram a zombar deles. Eles saíram do templo felizes por eles terem zombado deles, gente. Olha o grau de, assim, de relacionamento com o pai, porque, assim, eles se sentiram felizes por ser zombado pelo nome de Cristo, Sim. né? E eu coloquei isso lá no meu grupo lá. Será que nós estamos prontos para as pessoas zombarem de nós e a gente não ficar triste, não Então, eu não me ficar sinto feliz totalmente por pronta. isso? E eu acho que falta isso que a Xi falou, né, Xi? É. É isso aí. Oração, entrega, jejum, porque assim, nós todos, para a gente se fortalecer em espírito, para a gente encher a nossa candeia do Espírito Santo, a nossa luz, a gente precisa se esvaziar, né? O vaso precisa esvaziar para que encha de azeite, que é a unção. Então, para a gente se esvaziar, a gente precisa do jejum, a gente precisa da oração e da entrega. Eu preciso me entregar inteiramente, porque se eu não me entrego, eu não consigo esvaziar o vaso. E aí encher do Espírito. Jesus, ele fazia isso o tempo todo. E se a gente for seguir os passos de Jesus para a gente aguentar o que virá, e não vai ser fácil, se a gente não fizer isso, a gente vai fazer que nem Pedro, a gente vai negar 3 vezes, 10 vezes Jesus. Por quê? Porque não estava pronto. Não, lembra quando Jesus falou para ele assim, Pedro, ore comigo, fica acordado, ore. O que eles fizeram? Pedro e os outros. Dormiu todas as vezes. Não só ele. Quem estava lá? Era Pedro, João. Quem que eram os três? Pedro, João e Tiago, não era? Acho que não estou lembrando aqui certo, mas os três dormiram todas Os, as vezes. Não conseguiram vigiar 1 hora com Jesus. 1 hora. Porque a carne é fraca. Exato. E você pensa que nós não somos?
Tem dia, gente, que eu falo assim, eu quero orar de madrugada. Aí eu acordo, porque o Espírito Santo me acorda. Aí eu olho assim para os lados, eu falo, ai, pai, tá frio, tô com sono terrível, meu Deus. Aí eu falo assim, não, pare, levanta, sua fraca, vamos levantar. E aí eu pego, para não ajoelhar no chão, frio, porque aqui é bem gelado, eu pego e ajoelho em cima da cama. Mas, gente, é o corpo, é a carne. A nossa carne, se a gente deixar, ela toma conta da gente. E por isso que a gente não pode deixar a carne. Por quê? Porque a gente tem que esvaziar o vaso. E para Oxi, esvaziar o vaso, a eu gente tenho tem que. sentido muito cansaço, sabe? Eu sofro muito de enxaqueca. Eu fico até pensando, meu Deus, como vai ser de mim nesses dias? Porque me regaça, meu corpo fica mole. E qualquer coisinha, qualquer estresse que eu tenho, gente, acaba comigo. Eu falei, meu Deus Esvazia do o céu. vaso, Viviane. Esvazia o vaso. Pois é. Esvazia, meu irmão. Parece que isso aí já é uma coisa que me perturba, não? Porque, assim, nós todos aqui, todas as que estão seguindo o caminho da verdade da vida, que é o nosso Senhor Jesus, todos nós estamos sentindo uma opressão, um peso maior, uma dificuldade maior, sabe? É como se tivesse, assim, ó, uma montanha em cima da gente. Por quê? Porque a gente está sentindo o peso da opressão, sabe? Até porque a gente sabe de tanta coisa que vai vir, e quando as pessoas estão dormindo no mundo, elas não têm consciência disso. Muita E gente. aí acaba que essa opressão, a luta espiritual, a gente sente. O povo do mundo não sente. Não estou nem aí. Verdade. Vou falar, Patrícia. Então, eu queria compartilhar com vocês a minha visão em sentido à leitura. Eu consegui observar alguns pontos aí. Trazendo para os nossos dias, porque Deus, quando Ele deixou tudo escrito, não só a fim informativo, a fim da gente saber como que Ele age diante das circunstâncias e diante de nossas circunstâncias. E a gente pode ver aí na leitura que Jeremias, embora sendo servo de Deus e querido por Deus, um profeta, ele foi encarcerado por um tempo. Então, ele ficou um tempo encarcerado. Da mesma forma que a gente vê a questão de José também, que ficou algum tempo encarcerado. Você vê que, em momento nenhum, a gente vê no relato na Bíblia, que eles reclamaram disso. Eles pacientemente esperaram no Senhor, confiante no Senhor. E no momento certo, ele foi lá, falou com o rei, né, que não enviasse ele novamente para aquele local. Então, vai ter momentos que a gente vai ter que ficar quieto, confiante, aproveitando o momento de encarceramento para estar se esvaziando, orando, se relacionando com o Pai, para a gente ter essa sensibilidade de saber falar e fazer as coisas no tempo certo. Provavelmente, quando Jeremias foi falar com o rei, ele já estava com a mensagem de Deus ali, mas quando que ele recebeu essa mensagem? Enquanto estava encarcerado. Então, tudo que Deus permitir para nós vai ter um motivo, porque Deus é intencional em tudo. A gente só precisa estar atento, nós precisamos estar atento, porque muitas vezes a gente tem a mania de olhar pela carne e achar que aquilo ali é ruim, mas muitas vezes não. E uma coisa que vem no meu coração também para falar para vocês, gente, Deus, o Deus que a gente professa adorar, que a gente ama, que a gente adora e busca todos os dias, foi Ele que nos criou. Ele sabe de nossas limitações. Por isso que Jesus Cristo, ele falou com Pedro que Pedro ia negar ele, e não mudou com Pedro. Por quê? Porque ele sabe das condições, ele sabia das condições de Pedro e sabe das nossas condições. Aqui nós vamos errar, nós vamos fazer algumas coisas humanamente, porque nós somos humanos e herdamos algo que não é nosso, porque o pecado não foi escolha nossa, entende? Então, Jesus Cristo, ele tem as misericórdias, Jeová trabalha com as misericórdias, porque eles sabem da nossa formação, sabe das nossas limitações muito mais do que a gente. E o que eu queria dizer para vocês, que eu sinto fortemente no meu coração,
Deus, enquanto a gente está aqui preocupado com o que vai ser, como que vai ser, Ele já está providenciando tudo para cada um de nós. Aquietai-vos. Amém. Aquietai-vos e vede que eu sou Deus. A gente não pode, em momento nenhum, ofender a Deus com qualquer tipo de dúvida, porque Ele é Pai, é o Pai dos pais, o Pai perfeito, o Pai criador, todo-poderoso. Então, muitas vezes, quando eu começo a ficar em dúvida de qualquer coisa, eu para tudo, Patrícia, para. Para, porque, Pai, não é minha sabedoria, por favor, eu já não acho mais nada. É o Senhor, é o que o Senhor quer, é o que o Senhor determina, porque Ele faz com que venha a ser. Se Deus apenas quiser que a coisa seja, e tudo está dizendo para a gente que vai ser de uma forma, e Ele quiser mudar qualquer vírgula, qualquer coisa, Ele vai mudar conforme a vontade dele. Então, a gente pode ofender a Deus com a falta de fé, porque é isso que a Bíblia fala, né? A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você espera de Deus que Ele cuide de você, tu acha mesmo que Ele não vai cuidar? Tu acha mesmo que vai ser qualquer circunstância que Satanás colocar em nossa frente? E não é sobre merecimento, gente. Ninguém aqui merece nada. Nós estamos vivendo totalmente sob as misericórdias dele. Agora, uma coisa é certa. Se nós, como seres humanos, mãe, por exemplo, que os nossos filhos esperam da gente, a gente dá boas provisões para nossos filhos, dá a nossa vida para os nossos filhos, Jesus já deu a vida dele por nós, imagina Deus sabendo da nossa total fragilidade, da nossa total necessidade, diante de tudo o que já está para acontecer, ele já viu o que vai acontecer. Tu acha mesmo? Vocês acham mesmo que ele não vai providenciar? A gente vai estar diante de um caos. A oração do Pai Nosso fala sobre isso. Os Salmos falam muito sobre isso. Da gente caminhar no vale da morte e não temer mal algum, porque a gente vai estar, nossos olhos vai estar presenciando, mas o nosso espírito vai estar em paz. A paz que excede todo entendimento humano, a paz que é de Deus e não é nossa. Então, eu vou repetir para vocês, eu não estou mais acompanhando tantas postagens assim, porque meu entendimento me Glória a eleva Deus. para o Deus maior, que essas postagens é a fim informativo, mas eu tenho a total certeza que Deus está conduzindo as coisas conforme a vontade dele e para resguardar todos aqueles que esperam nele, porque ele é fiel. Nós não somos não, mas ele é. Então, gente, quem tiver com algum tipo de dúvida aí sobre o que vai comer, o que vai beber, o que vai vestir, prestem atenção, Deus já está providenciando tudo, ele é perfeito. Ele jamais deixaria a gente em uma situação de espera, sofrendo, sem uma resposta dele. Na verdade, ele já está respondendo a cada um de nós, e muitas vezes a gente não está prestando atenção na resposta dele. É o que eu falo para Deus, Pai, eu tenho pedido sabedoria para o Senhor, mas me ensina e me ajuda a usar sabedoria. Porque muitas vezes está aqui, ó, debaixo do nosso nariz, e nós não estamos enxergando por quê? Estamos preocupados demais. Não, nós não temos que estar preocupados demais, a gente tem que estar confiante demais. Então, se está sentindo medo, se está sentindo, é normal sentir, porque somos humanos, como já foi falado aí, Jesus Cristo, ele também sentiu. Mas a nossa fé tem que estar acima de tudo. E se está faltando fé, busque e peça a Deus. Porque o medo do que vai acontecer não é para nós, porque nós somos filhas. Somos prudentes, estamos aqui buscando a prudência, buscando obedecer, buscando estar diante do Deus amado, diante do Deus que tudo pode, entregando nossas vidas diariamente nas mãos dele. A gente está confiando a nossa vida nas mãos do Deus Altíssimo, então não tem por que ter medo. Se o filho de vocês falasse assim, mãe, eu confio na senhora, estou entregando minha vida aqui, tu acha mesmo que nós, como mãe, a gente ia deixar que alguma coisa acontecesse com nossos filhos? Antes a gente daria a nossa vida por eles. E o Deus Todo-Poderoso, que tudo pode, ele tudo pode, e nada pode contra ele, é que está nos garantindo a paz que precisamos ter diante dessas circunstâncias. Deixe o medo para as pessoas que não estão nem aí, para aquelas pessoas que não estão nem aí para Deus. Essas pessoas têm que estar preocupadas. Vocês não têm que estar preocupados com isso, gente. Vocês parem de se preocupar muito com essas coisas. Ao tempo que vai perder, se informa e nos informa. Isso é muito bom. Porém, a gente precisa passar mais tempo alimentando a nossa fé. Porque vai chegar um momento que não vai ter palavra. Talvez vai chegar um momento que a gente não vai ter esse tempo precioso aqui entre nós. E a gente vai precisar estar abastecido com nossas lamparinas cheias de olhos, nossos vasos cheios de olhos, entendeu? É isso que eu queria falar para vocês. Então, Deus, ele mostra
durante toda essa circunstância que aconteceu com Jeremias, ele mostra que Jeremias também passou por situações, mas em momento nenhum não houve nenhum tipo de reclamação, nenhum tipo de medo, simplesmente ficou quieto e esperou em Deus, porque ele tinha plena certeza que Deus estava no controle. Eu tenho a plena certeza que Deus está no controle. Não importa o que vai acontecer com o Brasil, com Venezuela, com o mundo inteiro. A única certeza que eu tenho é que Deus está sob controle. E se alguma coisa me acontecer, eu vou dizer, Pai, eu entendo que eu estou em tuas mãos. Seja feita a tua vontade. É isso, meninas. Maravilha de palavra. Glória a Deus. Amém! Você foi muito usada, hein, Patrícia? Muito usada agora, porque eu acho que todas nós aqui, a gente entende tudo isso, mas você trouxe para nós, assim, um conforto, né, na palavra e uma palavra de sabedoria para que a gente pudesse enfrentar esses dias que nós vamos enfrentar agora com essa confiança de que seremos guardados. Glória a Deus, aleluia. Sarinha Glória a quer falar. Deus. Rapidinho, só uma coisa que me veio aqui. Olha, vocês aqui não estão aqui à toa. Nós estamos sendo preparados para ser coluna de muitas pessoas. Sim, Por isso que é inadmissível que a nossa fé fraqueje. Porque sim, eu sinto fortemente no meu coração, Deus nos trouxe aqui, não foi à toa. A gente está sendo preparada, não é para sustentar a nossa vida, porque quem está sustentando a nossa vida é Ele, sim. mas para sustentar muitas vidas que estão vindo por aí, que muitas vezes a gente, tipo assim, tem muitas pessoas que estão distraídas, né? E aí vai chegar um momento que vai bater o desespero. A gente vai ser coluna dessas pessoas. Não pensem vocês que a gente está aqui por nós. A gente está por nós, mas o nosso está garantido no Senhor. Nós estamos aqui nos alimentando e nos fortalecendo, porque nós vamos ser coluna de muita gente. Gente, quando chegar a fome da palavra de Deus, vocês não têm noção não, aí que vocês vão ver coisa. Vamos tirar Quando o pó, né, chegar, Patrícia? vai chegar um momento que as pessoas vão querer morrer, porque não vão suportar a situação. E somente quem tiver o Espírito Santo divino é que vai ter vai poder dar o suporte para essas pessoas. E a gente vai precisar. A gente vai precisar suportar as pessoas. Então, por favor, não permitam que a fé de vocês enfraqueça em momento nenhum. A partir de agora, toda vez que isso vier, repreenda no seu coração e chame por Jesus e diga: Senhor, eu confio no Senhor. Porque duvidar de Deus é muito grave. Porque ele diz: eu posso todas as coisas. Como assim que a gente vai duvidar? Esquece. Já foi. É isso, meninas. Amo a vida de vocês. Jesus Deus, abençoe. amém. A Sara quer falar, Sarinha? Não, complementando o que a Patrícia disse, né? Eu também não tenho analisado muitas coisas, né? Tenho postado assim o básico, né? E tenho tentado voltar para aquilo que Deus me chamou, né? Gente, a minha área é tráfico humano, não adianta. Eu fui agora nós fomos para o parque, né, de campismo. Eu não tive sossego, eu não tive paz. Eu deixei todo mundo dormindo e eu ausentei da cabana, né, da barraca, e fiquei ali sentada, sentindo o lugar, né, e ali Deus ministrava o meu coração o tempo todo sobre o local, né, que tem algo ali relacionado. E uma das coisas que eu sempre falo e até falo com a Mari é o seguinte: a gente foca muito no Apocalipse, só que tem uma coisa: o Apocalipse ele não é para nós. Ele não é para nós, porque nós fomos selados e guardados para o dia da redenção. O que a gente precisa entender é que na grande tribulação nós vamos precisar corresponder à, à expectativa do céu, né? E como que nós vamos corresponder à expectativa do céu? Os anjos, eles estão apostando em nós, o céu está apostando em nós. Então, vai vir a fome da palavra, vai vir a sede da palavra, e nós, como cristãos, nós vamos precisar estar preparados e aptos para esse dia, né? Para socorrer, para pregar a palavra de Deus, para dividir o pouco que a gente tem, porque assim, Deus ele vai nos guardar, mas nós vamos precisar corresponder à expectativa do céu. E o meu maior medo é de não corresponder à expectativa do céu, sabe? Do céu estar ali apostando algo em mim
liberando uma essência sobre mim, e quando chegar o meu tempo de exalar essa essência que o Pai confiou a mim, eu não consegui exalar, liberar essa essência, entende? Então, assim, não é para nós, gente, não é para nós. Igual a gente estava conversando, mas meu esposo, a gente não vai fazer parte de blockchain, a gente não vai fazer parte de moedas digitais, a gente não vai. Mas existem coisas que nesses últimos tempos Deus vai liberar para a igreja dele, para a noiva dele, que é para poder ajudar as pessoas, e eu rejeito tudo que vem do inferno para mim, para minha casa, mas eu quero tudo que vem do céu para mim, para minha casa, para que eu possa ser luz na vida das pessoas. Então é isso, eu vou dar uma saída, eu vou ali comprar uma comida. Eles estão instalando o gás aqui em casa, aqui tá, aqui é pó puro. Eu vou ter que ir ali comprar uma comida. E assim, esse tempo que eu tive de férias, assim, foi um tempo muito bom, mas também foi um tempo que eu tive analisando, né? Eu até falei com meu esposo, falei assim, olha, quando a gente tem chamado, quando a gente se entrega e confia naquilo que Deus nos confiou, a gente sabe que não adianta você correr. Gente, não adianta. Assim, as mínimas coisas Deus me mostrava assim os mínimos detalhes. Deus, eu não ia para aquele local. Deus me levou para colocar os meus pés naquele local, simplesmente para poder desligar o espírito territorial, entendeu? Só para isso, para logo após ele expor a situação. É o que a gente estava falando, né? Às vezes Deus nos coloca em tais locais para a gente ser abençoador, né? Naquele local. Então, muitas vezes a gente é mudado de uma cidade para outra, de um país, né, Patrícia, para outro. E a gente simplesmente vai obedecendo aquilo que Deus vai testificando para a gente, né? Verdade. E o pão, gente, o pão é a palavra de Deus, né? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a gente só vai conseguir ser alimentado, assim como Jeremias foi alimentado com pão todos os dias, é o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Nós estamos sendo alimentados todos os dias pelo nosso pão puro, genuíno, sem fermento, porque aqui não tem doutrinas de igreja, aqui tem palavra de Deus, aqui tem Espírito Santo do Deus vivo nos guiando todos os dias, nos alimentando, nos dando discernimento, nos dando sabedoria. Então, quando a gente se alimenta, como a gente faz isso todos os dias há praticamente 2 anos, isso é para a honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso, mas isso também é para fortalecer os seus filhos, porque sem conhecer o Deus vivo, sem conhecer a essência desse Deus a quem servimos, saber como ele age, como ele pensa, nós seremos facilmente iscas de Satanás, né? Seremos aqui, ó, devorados. Então, nós precisamos continuar sempre na palavra, meus irmãos, sempre na palavra. A palavra é o nosso pão sem fermento, é aquilo que nos alimenta todos os dias. E alimentou Jeremias, alimentou os servos de Deus no passado, todos eles, dos quais nós já falamos, e vai alimentar até a volta de Jesus, para que outras pessoas possam lavar as suas vestes na grande tribulação, e não vai ser poucas, vai ser muitas, que nenhum homem podia contar. Então, toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado para o nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Amém, amém, meninas. Vamos continuar, né? Sempre na palavra. E aí, vocês querem fazer o 38? Vamos continuar? Eu vou ter que sair, que eu vou trabalhar agora, infelizmente. Mas amanhã estou de volta com vocês. Fé em Deus. Tá bom. Beijo. Um bom trabalho, viu? Beijinho. Obrigada, meninas. Para as meninas que estão indo trabalhar. Então, a gente vai começar agora a ler o 38. Se alguém puder ler, vocês fiquem à vontade, tá? Se alguém quiser.
Senão, eu leio. Eu posso ler aqui. Ô, Mari. Amém. Então, Então, Jeremias é lançado no calabouço. Ouviram, pois, Cefatias, filho de Matá, e Gedalias, filho de Passur, e Jucal, filho de Selemias, e Passur, filho de Malaquias, as palavras que anunciava Jeremias a todo o povo, dizendo: Assim diz o Senhor, o que ficar nesta cidade morrerá à espada, de fome e de pestilência, mas o que sair aos caldeus viverá, porque a sua alma lhe será por despojo e viverá. Espera aí, só um minuto. Assim diz o Senhor, esta cidade infalivelmente será entregue na mão do exército do rei da Babilônia, e ele a tomará. E disseram os príncipes ao rei, morra este homem, visto que ele assim enfraquece as mãos dos homens de guerra que restam nesta cidade, e as mãos de todo o povo, dizendo-lhes tais palavras, porque este homem não busca paz para este povo, porém o mal. E disse o rei Zedequias, eis que ele está na vossa mão, porque o rei nada pode fazer contra vós. Então tomaram a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malaquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda, e desceram a Jeremias com cordas, mas na cisterna não havia água, senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. E ouvindo Ebed-Meleque, o etíope, um eunuco que então estava na casa do rei, que tinha posto a Jeremias na cisterna. Estava, porém, o rei assentado à porta de Benjamim. Logo, Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo: Ó rei, senhor meu, estes homens agiram mal em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, lançando-o na cisterna. De certo morrerá de fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Então deu ordem o rei de Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: Toma contigo daqui 30 homens e tira Jeremias, o profeta, da cisterna, antes que morra. E tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei, por debaixo da tesouraria. E tomou dali uns trapos velhos e rotos e roupas velhas, e desceu-os a Jeremias, na cisterna por meio de cordas. E disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: Põe agora estes trapos velhos e rotos, já apodrecidos nas axilas, calçando as cordas. E Jeremias assim o fez. E puxaram a Jeremias, com as cordas o alçaram da cisterna, e ficou Jeremias no átrio da guarda. Então o rei Zedequias mandou trazer à sua presença Jeremias, o profeta, à terceira entrada da casa do Senhor. E disse o rei a Jeremias: Pergunto-te uma coisa, não me encubras nada. E disse Jeremias a Zedequias: Se eu declarar porventura, não me matarás? E se eu te aconselhar, não me ouvirás? Então juro o rei Zedequias a Jeremias, em segredo, dizendo: Então jurou o rei Zedequias a Jeremias, em segredo, dizendo: Vive o Senhor, que nos fez esta alma, que não te matarei, nem te entregarei na mão destes homens, que procuram a tua morte. Então Jeremias disse a Zedequias: Assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel: Se voluntariamente saíres aos príncipes do rei da Babilônia, então viverá a tua alma, e esta cidade não se queimará a fogo, e viverás tu a tua casa. Mas se não saíres aos príncipes do rei da Babilônia, então será entregue esta cidade na mão dos caldeus, e queimá-la-ão a fogo, e tu não escaparás da mão deles. E disse o rei Zedequias a Jeremias: Receio-me dos judeus que se passaram por caldeus, que estes me entreguem na mão deles e escarneçam de mim. E disse Jeremias: Não te entregarão. Ouve, peço-te a voz do Senhor, conforme a qual eu te falo, e bem te irá e viverá a tua alma. Mas se tu não quiseres sair, esta é a palavra que me mostrou o Senhor. Eis que todas as mulheres que ficaram na casa do rei de Judá serão levadas aos príncipes do rei da Babilônia, e elas mesmas dirão: Teus pacificadores te incitaram e prevaleceram contra ti, mas agora que se atolaram os teus pés na lama, voltarão atrás. Assim que a todas as tuas mulheres e aos teus filhos levarão aos caldeus, e nem tu escaparás da sua mão, ante pela sua mão do rei
de Babilônia serás preso, e esta cidade será queimada a fogo. Então disse Zedequias a Jeremias: ninguém saiba estas palavras e não morrerás. E quando os príncipes, ouvindo que falei contigo, vierem a ti e te disserem: declara-nos agora o que disseste ao rei e o que ele te disse. Não la encubras e não te mataremos. Então lhe dirás: eu lancei a minha súplica diante do rei, que não me fizesse tornar a casa de Jonatas para morrer ali. Vindo, pois, todos os príncipes a Jeremias, interrogando-o, declarou-lhes todas as palavras que o rei lhe havia ordenado. E calados o deixaram, porque o assunto não foi revelado. E ficou Jeremias no átrio da guarda até o dia que Jerusalém foi tomada, e ainda ali estava quando Jerusalém foi tomada. Palavra forte, né? Como nos tempos de hoje. Igualzinha. A gente Pode avisa. comentar, Mário. Pode comentar. Eu estou dizendo que me vi como nos tempos de hoje, que a gente é usado como profeta, né, para falar algumas coisas, adverter, e as pessoas não estão preocupadas com isso e duvidam, né? Eu vejo dessa forma. Tanto que Jeremias, meu Deus, muita perseguição teve esse homem. É um profeta aí de fogo, né? Pois é, exatamente. Alguém mais quer comentar, gente, o capítulo? Alguém quer comentar sobre por que Jeremias foi jogado num poço? É igual quando foi José também, né? Lembrou quando José foi jogado no poço, né? Perseguição. Foi jogado no poço pelos irmãos dele e tudo, e depois passou por todas as coisas, assim, tipo igual Jeremias está passando, e depois ele se tornou o segundo maior do faraó lá, né? Do Egito, né? O que me lembrou do poço foi isso aqui. Satanás sabia que essas pessoas traziam a verdade, então tem Procurava perseguição, matar tem elas, né? encurralamento. É igual que nos dias de hoje, né? A gente se sente encurralado quando a gente ajuda alguém, a gente fala a verdade para alguém, ou ajuda alguém, ou ora por alguém. Tem jeito, Satanás já fica raivoso, né? Mas se levanta para cair em nome de Jesus, né? Sim, exatamente, né? É interessante que Jeremias, né, ele estava sendo todo o tempo, né, jogado no cárcere, jogado Sim. no poço, né, e esse poço, bem lembrado da Sandrinha, de José, e também a gente precisa pensar quando nós estamos no mais oprimidos que nós pudermos estar, sabe? Quando a gente está ali pensando que não tem saída. Você viu que lá no fundo do poço não tinha pão, não tinha nem água. Não tinha água. Ele atolou os pés na lama. Não tinha água para ele beber. Isso, a representação da água e do pão, gente, é quando a gente estiver naquele fundo do nosso poço, vamos pôr assim, o nosso poço. E muitas vezes, quando a gente está no fundo do poço, a gente fica sem a água e sem o pão, porque você está tão para baixo que você não se alimenta espiritualmente. Você não se alimenta. Você fica sem a água viva, sem o pão puro. E ali, alguém é usado para te dar a mão e te trazer a misericórdia de Deus. Que Deus não deixa o dele lá no fundo do poço. Ele dá a mão. Ele usa um eunuco, ele usa um homem, um servo de Deus, uma alma, que vai poder ajudar. Então, o que ele falou aqui? O etíope tomou consigo 30 homens. 30 homens. Esse número 30, gente, não está aqui por acaso, tá? 30 homens. Pode falar, Claudinha. É exatamente o que a Patrícia disse, né? Que quando tiver gente no fundo do poço, nós que vamos ser os eunucos. Sim. Olha aí a confirmação. Meu Deus.
O número 30, em hebraico, eu vou só pegar aqui para vocês verem o significado, tá? Do 30. Significado. Só para a gente completar esse raciocínio aqui. Numeração. Deixa eu ver. Aqui, ó. O número 30 tem um significado simbólico na Bíblia, de maturidade, preparação, serviço. É um contexto de sacrifício. Está associado, tá? Também à idade de indivíduos que assumem um papel importante. Por exemplo, José, no Egito, ele tinha 30 anos quando ele se tornou governador do Egito. Davi começou a reinar com 30 anos. Ezequiel começou a profetizar com 30 anos. Jesus, ele iniciou o seu ministério com 30 anos. Então, esse 30 homens retirando Jeremias do calabouço não está aqui por acaso, tá? Então, pode significar, olha só, em alguns casos, o número 30 pode simbolizar o sacrifício, como no caso do resgate de Jesus, com 30 moedas de prata. Ou seja, olha o resgate de Jeremias por 30 homens, ou seja, representando que todos nós, quando estamos no fundo do poço, fomos resgatados pelo nosso Senhor e Salvador, tá? Ele fez o resgate, ele nos salvou, ele nos resgatou. E esse 30 homens está aqui para representar esse resgate, tá? Que Deus usa esses homens, esse etíope, tá? Para resgatar e dar o pão para Jeremias e dar a água. E aqui ele fala assim, olha, e tomou os homens e foi à casa do rei por debaixo da tesouraria e tomou dali trapos velhos, arrancou trapos velhos, gente, trapos velhos. Os nossos maiores atos de justiça para Deus significa o quê? Trapo de imundície, tá? Pegou trapos velhos, já apodrecidos, e colocou debaixo da axila, dos braços, tá? E por debaixo das cordas, e trouxe Jeremias para cima. Ou seja, é pelo nosso esforço? É pela força dos nossos braços? Não, porque é trapo de imundície. Na verdade, é o próprio Deus que nos resgata, tá? E puxam Jeremias com as cordas e tiram ele do calabouço. Então ficou Jeremias no átrio da guarda. Novamente ele ficou sob a guarda e sob a proteção de Deus, não mais no poço profundo. Porque muitas vezes, que nem no caso de Jeremias, gente, a gente saber que ele era um profeta que trazia palavras de Deus. Olha como as pessoas tratavam ele, olha como os reis tratavam ele, olha o que as pessoas faziam com ele. Tanto é que Jeremias escreveu o livro de Lamentações, se lamentando desse povo, se lamentando de tantas iniquidades, cegueira, sabe? E tantas outras coisas que o povo fazia e que desagradava a Deus. E puxaram, e depois o rei Zedequias mandou trazer à sua presença Jeremias, a terceira entrada da casa do Senhor, e perguntou uma coisa para não esconder nada. E aí ele falou assim, não, você vai me matar? Você vai me dar ouvido? Então eu vou falar. Aí Zedequias falou, como vive o Senhor, que nos fez essa alma vivente aqui, que eu não te matarei. E aí ele fala que ia entregar tudo para o rei da Babilônia. E o interessante aqui é quando ele fala das mulheres, ele fala assim, ó,
E disse Jeremias: não te entregarão, ouve, peço-te a voz do Senhor conforme o que eu te falo, e bem te irá e viverá a tua alma. Eu estou no 20, tá? Porém, se tu não quiseres sair, essa é a palavra que eu te mostro, que te mostrou o Senhor. Eis que todas as mulheres que ficaram na casa do rei de Judá serão levadas aos príncipes do rei da Babilônia, e elas mesmas dirão: teus pacificadores te incitaram e prevaleceram contra ti, mas agora que se tornaram os teus pés na lama, voltaram atrás. As próprias mulheres iam condenar o rei Zedequias por não ter ido com o rei da Babilônia, por querer lutar contra o rei da Babilônia. É para a gente lutar, gente, contra o rei da Babilônia? Quem que é o rei desse mundo? Quem que é o dominador desse mundo? É para a gente lutar contra ele, no sentido de, você viu o que aconteceu nas manifestações aí, da Bolsonaro, coisa e tal. Vocês viram aí, né? O que aconteceu? Para quem foi lá lutar Foram presos. contra um rei mau, foram presos, foram encarcerados, muitos foram mortos dentro da cadeia. Não é para ficar lutando contra o opressor, tá? É para você confiar em Deus, orar e aguardar. Aí é a paciência dos santos, não é assim que diz Apocalipse? Eis que essa é a paciência dos santos. Quem tiver que ser levado para o cárcere, vai ser. Quem tiver que ser morto, vai ser. Viver é Cristo, morrer é lucro. E aqui ele vem falando. Então disse Zedequias: ninguém saiba essas palavras e não morrerás. Por quê? Porque ele não queria. Ele queria lutar, ele não queria se entregar para o rei da Babilônia, no sentido de confiar em Deus, porque, como disse a Patrícia agora há pouco, Deus é soberano, ele já tinha um plano de redenção para esse povo, mas eles não queriam confiar em Deus, eles queriam confiar na força do próprio braço. O próprio Deus estava falando: não faça isso. Porque se você fizer, vai acontecer isso e isso. Jerusalém vai ser queimada, vai ser levado todas as mulheres e os órfãos, as crianças. Você vai morrer. Mas ele não acreditou. Então, muitas vezes, a gente também lembrar que não é com a força do nosso braço. Muitas coisas vão acontecer, nós vamos ter que passar por isso. E aí é onde eu falo. Tem tanta gente aí com, vamos pôr assim, ideias escapistas, tá? Do fim dos tempos, que as pessoas estão tão ansiosas. Mas vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso. E aí começa a confiar na força do seu próprio braço. E era justamente o que Deus falou para ele, não fazer. O rei Zedequias não fazer, era para ele se entregar. Porque Deus já tinha um plano para eles. E se ele se entregasse, ele não seria morto. Tá? Mas ele queria? Ele queria ouvir a Deus? Não. Ele queria lutar com a força do próprio braço. E não ia vencer. Porque aquilo estava sobre a soberania de Deus. E aí, fala aqui no 26... Não, no 25, declara-nos agora o que disseste ao rei e o que ele te disse. Isso é os príncipes perguntando. Não nos encubra e não te mataremos. Então lhes dirás: eu lancei a minha súplica diante do rei, que não me fizera tornar a casa de Jonatas para morrer ali. Vindo todos os príncipes a Jeremias e interrogando, declarou-lhes todas as palavras que o rei lhe havia ordenado. Então, calados, deixaram, porque o assunto não foi revelado aos príncipes. E ficou Jeremias no átrio da guarda até a tomada de Jerusalém. Ou seja, Jeremias ficou guardado lá no átrio da guarda.
até a tomada de Jerusalém. Alguém ouviu ele? Não, porque no próximo capítulo nós vamos ver a queda de Jerusalém, tá? Vocês ficaram alguma dúvida, gente? Esse capítulo, ele é bem profundo, tem muitos detalhes nele, mas o principal, a essência principal é a gente trazer isso para os nossos dias. Logo, essa Babilônia aqui vai ser destruída. Logo, essa abominação, né, desse mundo, esses reis perversos desse mundo, vão ser destruídos. Só que não é para a gente lutar com a força do nosso braço. É para a gente ouvir a voz do Espírito, aquietai-vos, como diz muito bem a irmã que falou hoje. Nossa, o Espírito Santo abençoou aquela palavra e a irmã falou tudo que a gente precisava ouvir, porque era tudo sobre o estudo. Aquietai-vos, escuta o Espírito falando com você, escuta a voz de Deus falando com você, confia em Deus, porque é Ele o seu Salvador, é Ele o seu recompensador, é Ele quem te guarda, é Ele quem te alimenta com pão vivo, Ele te dá a água, Ele te dá o Espírito, para que você saiba conduzir quando tudo acontecer. Você saiba ter sabedoria, porque você está com a botija cheia de azeite. Então, não é com a força do nosso braço. Não queira ser como o rei Zedequias, que quer fazer as coisas com a força do braço dele. Talvez por orgulho, por soberba, porque ele era rei. Eu posso, eu sou, e não sei o quê. Não é nada, não é nada. Não é nada, nada, nada. E nós não somos nada. Então, essa é a palavra de hoje. Eu acho que ficou maravilhosamente, já colocou aqui para nós tudo que a gente precisava ouvir, sabe? E confiar, porque não adianta só ouvir, entrar por aqui e sair por aqui. Aquilo precisa ser meditado, essa palavra precisa ser deglutida, apreciada. É igual uma comida muito boa e saborosa que a gente come, que a gente fica assim, ó, se deliciando com ela, e aquilo fala assim, nossa, que delícia de palavra, que delícia de comida, que delícia de pão puro que nos alimenta, porque aí a gente vai internalizando essa palavra e vai realmente criando a fé que move montanhas, aquela fé que Jesus falou que quando ele voltar, será que haveria fé na humanidade? Porque a nossa fé ia estar tão fraquinha. Mas nós não somos do que dorme, a gente vai ter fé sim, glória a Deus, aleluia. Isabela, pode falar, amada. Você falou aí, é extremamente importante, Ximena, porque assim, a gente temos que preparar a terra, né? Nós somos a terra. E para a gente receber esse alimento, tem que haver uma preparação dentro de nós, para quando a gente recebe essa semente, essa palavra, esse alimento puro, para que a gente saiba ali desfrutar daquilo e guardar e depois transmitir com a mesma essência que a gente recebeu. Transmitir o mesmo fruto. Glória a Deus. Glória a Deus, amém. É isso. É você. A gente faz comercial de tanta coisa que a gente gosta, né? De um perfume, de uma comida, de uma roupa. Você fala, ai, olha, eu comprei essa roupa, achei tão linda essa roupa, tal. E a palavra que nos traz a salvação tem que ser falada da mesma forma, com o mesmo sabor, com o mesmo olho, sabe? Com o mesmo admiração, com o mesmo tudo, gente. É você falar da palavra de Deus com aquilo que você tem de melhor, sabe? Porque quando você transmite isso, é porque você realmente sente isso. E aí você põe essa verdade para fora, ela é irresistível. Ela é irresistível. A pessoa vai ficar com vontade de experimentar aquilo que você
Eu quero falar 3 coisas. Fala, Má. Primeira, eu tenho, depois dessa semana passeando, né? Gente, eu tava no meio do mato, assim, é claro que é um parque de campismo, porque aqui você não pode colocar barraca no meio do mato, né? Mas chegou uma família e, assim, a gente já tava quase nos dias de vir embora. Gente, como que a gente estava distante? Mas como que cristão identifica cristão? O espírito testifica com o espírito. Na hora eles chegaram e perguntaram se a gente era crente e se meu marido era pastor. Não vai ter jeito, meu marido tá correndo, Deus vai moer ele. E a outra coisa é, meu filho, ele é muito sensível. Ontem ele teve crise, não conseguiu nem dormir no quarto dele. Tava com sentimento ruim e eu tive que colocar ele no meu quarto, porque ele ficou muito sensível, né? Com tudo que está acontecendo, fogo pegando, essas coisas e tal. Ficou muito sensível mesmo. Aí eu fui orar. Ali Deus falou comigo que locais que eu acesso no mundo espiritual, ele também acessa, só que ele ainda é novo e ele não pode acessar. Só que a sensibilidade dele é muito grande, é igual a minha. Então eu fiquei pensando, gente, aí na hora eu lembrei de sua filha. A gente tem que orar muito pelas crianças e a gente ajudar elas a desenvolver o chamado delas, né? E a outra foi, eu tive dois sonhos, né? O 3 que é o Brasil, que eu sonhei com o Brasil gelado, né? Um foi, uma voz gritava assim, vocês já estão diante da marca da besta. Vocês estão presenciando a marca da besta. Vocês vão ver com seus próprios olhos. Nem estava lembrando de marca da besta. E o outro foi, cadê os mártires? Que os mártires se preparem, se santifiquem. Mártires, se santifiquem. Gritava assim no meu ouvido, mártire, se santifique. Tá chegando. O pau vai torar. Tá chegando, meus irmãos, tá chegando. A Bela quer falar? Não, desculpa, é que eu esqueci de tirar a mãozinha. Mas eu vou aproveitar a oportunidade, então. Eu estou assistindo The Chosen, não sei pronunciar, isso aí. The Chosen. The Chosen. E eu estou no segundo capítulo, E o primeiro que mostra lá João Batista sendo morto, gente, não tem condições. Eu só me vejo nessa posição, sabe? Eu não consigo, eu tento repreender, falo, meu Deus, eu não vou ser forte, não vou ser suficiente. Mas eu só me imagino naquela posição ali de sendo morta por Cristo, pelo nome de Cristo. E assim, no meu espírito eu tento me preparar, porque eu acho que preparado nós nunca vamos estar para isso, mas, nossa, é muito forte. Nossa, é muito forte. Quando ele olha para a janela e vê ali o cordeiro, meu Deus. Eu acho que esse sentir, Isabela, é já Jesus nos preparando para aquilo que pode vir a ocorrer nas nossas vidas, né? E nem todo mundo vai sentir isso, essa coisa forte de ser Marte, né? Mas que nós estejamos preparados, independente de ser Martes ou não, se for para o cárcere ou não, como Jeremias, para que a gente, Amém. onde a gente estiver, onde a gente for, que a gente tenha a paciência dos santos de verdade, para que a gente possa estar com a nossa botija cheia de azeite e cheia do Espírito Santo de Deus, para a gente poder aguentar tudo que virá nas nossas vidas, com propósito, com tudo. Mas, para isso, essa é a hora. A gente ainda tem o pão vivo aqui nas nossas mãos, agora. Então, a gente, tendo o pão vivo e não comendo, vai chegar uma hora em que esse alimento vai ficar muito escasso, mas escasso demais. E aí, como disse a irmã Patrícia, a gente vai ser a coluna para ajudar outros, porque a gente já comeu desse pão, a gente já sabe a palavra, e a gente vai poder alimentar aqueles que dormiram, né, por um tempo. Então, vamos aí com fé, com coragem, com esperança, com amor, com bondade, paciência,
fazendo essa obra tão importante para que Deus possa nos guardar, né? Como fez aqui com Jeremias, estava na guarda, no pátio da guarda. Muito obrigada, minhas irmãs. Vamos ficar firme na rocha, como diz aí a Isabela, firme na rocha, né? Para que a gente possa verdadeiramente ser guardado pelo nosso Senhor Jesus. Eliane, quer falar, Eliane? O único que vai vencer o sistema da besta e o anticristo vai ser só o Senhor Jesus, né? Só ele que vai vencer, né? Ele já venceu, Eliane. Ele já venceu. Amém. Ele na cruz, ele venceu tudo. Glória a Deus. Ele foi consumado, ele já Amém. foi consumado na obra da cruz. Glória a Deus, aleluia. Claudinha, quer falar, amada? Eu queria comentar sobre o The Chosen. Onde vocês estão assistindo, gente? Eu não tenho Premiere, eu não tenho Netflix. Onde que tá passando? Por favor. Então, eu acredito que tem no site deles, no próprio site deles tem, no aplicativo deles Eu vou te passar depois, Claudinha. Ô, Claudinha, na Netflix não tem, eu já tentei aqui em Portugal, eu não consigo. Aí eu abaixei o aplicativo deles no celular, por lá você consegue assistir, você cria uma conta e consegue assistir gratuito. E tem uma forma que você consegue também colocar do celular para a televisão, que aí você assiste na televisão. Tá certo. Obrigada. Nada. Então é isso, né? Vamos encerrar por aqui, dando glória ao nosso Senhor e Salvador, que vocês tenham um maravilhoso dia, um dia abençoado, em nome de Jesus, tudo para a honra e glória dele. Tá bom? Um beijo grande no coração. Beijo. Jesus já venceu. Beijo, meninas. Amo vocês. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Fique com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau. Amém. Até amanhã. Tchauzinho. Até amanhã.